Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta: será que Deus castiga? Nesses últimos tempos, a Igreja proclamou alguns textos bíblicos que falam do dia da ira, do dia do castigo de Deus. E um dos nossos amigos internautas nos perguntou: mas padre, é verdade mesmo que Deus castiga? Nós não estamos ainda numa visão de um Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, sanguinário, irado, quando na verdade o que nós temos agora é o Deus do amor e da misericórdia que se revelou em Jesus Cristo, no Novo Testamento? Bom, veja, meu irmão, em primeiro lugar é necessário responder desde já: Deus castiga sim. E castiga não apesar de ser um Deus de amor, mas castiga exatamente porque é um Deus de amor. Nós precisamos entender em que consiste este castigo. Bom, para fazer essa pequena reflexão sobre o castigo, vamos pedir a ajuda de Santo Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja. Na sua Suma Teológica, na Secunda Secunde, Santo Tomás coloca toda uma questão, a questão 108, a respeito da vingança. Para Santo Tomás, a vindicatio, vingança, em latim, tem uma conotação diferente de vingança para nós. Nós, quando pensamos em vingança, pensamos em um gesto de violência irracional. Para Santo Tomás, a vingança é uma virtude. Nós poderíamos, talvez, aqui tentar adaptar para a nossa linguagem moderna e dizer que vindicatio para Santo Tomás seria o castigo infligido para a conversão do pecador. Veja só, Deus nos ama. Exatamente porque Ele nos ama como Pai bondoso, Ele muitas vezes permite o nosso sofrimento e permite penas, castigos, para que nós nos voltemos para Ele. Vejam que é verdade. Em primeiro lugar, Deus procura nos atrair com vínculos de amor, com vínculos humanos de amor, como diz o profeta Oséias. No entanto, como diz o adágio popular, se não vai pelo amor, vai pela dor. Ou seja, qualquer um de nós, quando vê um filho que está correndo um grave perigo, para educar aquela criança que ainda não alcançou a compreensão plena das coisas, quando vê que aquela criança não entende a linguagem, né, do carinho, sabe dar um pequeno susto na criança, sabe lhe dar umas palmadas para que ela acorde para a realidade que ela está pondo a sua vida em perigo, por exemplo. Uma criança que vai com um arame, enfiar o arame numa tomada, ou uma criança que se aproxima de uma sacada perigosa, ela precisa aprender isso. E um pai e uma mãe pode e deve ensinar a essa criança através de um castigo, através do limite. Pois bem, Deus é assim conosco. Deus procura nos atrair com a pregação da palavra, com os sinais de amor, com a sua morte na cruz, em que Ele mostra o seu amor infinito por nós. Mas quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que passaram uma vida longe de Deus se converterem por causa de uma doença, de um acidente, de uma morte, de uma dor, de uma dificuldade. Algumas pessoas veem nesse tipo de conversão uma conversão inautêntica. Mas não é verdade. Deus usa sim o nosso sofrimento. Deus permite pedagogicamente alguns castigos para que nós nos voltemos para Ele. Porque entre ter uma vida boa, tranquila, depois da qual nós nos perderemos no fogo do inferno, e uma vida sofrida, com uma série de desencontros, na qual nós nos convertemos e terminaremos no céu, qual das duas alternativas você acha que Deus irá escolher? Deus prefere sempre o paraíso, mesmo que isto tenha que ser trilhado pelo caminho de uma certa dor. Tomás de Aquino, nessa sua
questão sobre a vingança esclarece, no entanto, uma coisa que é importante nós percebermos. Deus administra esta questão do sofrimento da humanidade mais ou menos como nós administramos um sistema penal. Ou seja, penalizamos as pessoas por duas razões. Primeiro, para que elas se convertam, para que elas mudem de vida. E segundo, também para evitar dificuldades na sociedade. Então, é importante nós entendermos que o que justifica, não é, o castigo é a intenção. Tomás de Aquino diz assim: a vingança se consuma quando se inflige ao pecador um mal de pena. Por conseguinte, na vingança deve-se levar em conta o ânimo daquele que a exerce. Então, isso deve iluminar também os pais que põem limites nos seus filhos. Interessante isso, o ânimo. Ou seja, às vezes você está fazendo a coisa certa com intenções erradas. Às vezes, uma mãe e um pai que castigam os seus filhos simplesmente por uma fúria desencadeada pela irracionalidade, estão pecando. Isso é pecado, sim, porque você não deve agir irracionalmente. Você pode ter feito a coisa certa, corrigindo o seu filho, pela razão errada, pelo ânimo errado. Então, o que justifica o castigar, o pôr limites, é exatamente o ânimo com que isso é feito. Tomás de Aquino continua dizendo assim: porque se a intenção dele recai principalmente sobre o mal daquele de quem se está vingando, e nisso se compraz, então isto é absolutamente ilícito. Ou seja, se você sente prazer de estar castigando, se você sente prazer de estar fazendo o mal para uma pessoa, então você está pecando. Não há dúvida nenhuma. Porque o fato de se comprazer com o mal de outrem é da ordem do ódio, que repugna a caridade pela qual devemos amar todos os homens. E ninguém se desculpa alegando querer o mal daquele que injustamente lhe fez o mal. Da mesma forma que ninguém se desculpa de odiar aqueles que o odeiam. Então, vejam, aqui nós temos uma luz para distinguir. A distinção está na intenção. Sim, castigar com limite, com moderação, com sabedoria, mas não por ímpetos irracionais, mas exatamente por amor. E saber reconhecer a presença de Deus também nestas desventuras da nossa vida. São Máximo, o confessor, grande monge do Oriente, ele dizia uma frase extraordinária. Olhando o contexto dos monges orientais que fazem aquela oração monológica do nome de Jesus, em que eles a todo momento pedem piedade a Deus, Kyrie eleison, clamando a misericórdia de Deus, São Máximo disse assim: os idiotas clamam a misericórdia de Deus o dia inteiro e quando ela aparece, não a reconhecem. Ou seja, às vezes a misericórdia de Deus está se manifestando exatamente em alguma agrura, dificuldade. Vou usar a palavra que tornou-se politicamente incorreta, mas vou dizer, através de algum castigo que Deus mandou para você, porque ama você. Você clama a misericórdia de Deus, ela se apresenta num castigo para salvar a sua alma. E às vezes você não a reconhece. Reconheçamos a presença de Deus não somente nas bênçãos e graças que recebemos, mas também na capacidade que Ele tem de nos dar limites, e limites bem claros, para o nosso bem, para a nossa salvação e por amor a nós.